Oi, gente. Boa noite. Todas as pessoas que estão chegando. A gente hoje vai ter, né, a tradução com Libras, né, acessível em Libras, que o Alon Maurício vai fazer pra gente. Eu agradeço aqui o Alon pela disponibilidade, o Alon do Diverse Libras, pela, enfim, pela disponibilidade. Por conta disso, eu vou ter que tirar, né, os comentários para vocês virem o Alon, conseguirem enxergar o Alon. Assim que o Silvio chegar, eu vou desativar os comentários para facilitar. E agradecer novamente aqui a disponibilidade do Alon, porque é fundamental, né, que a gente tenha acessibilidade em Libras. Nos nossos eventos presenciais antes, né, da pandemia, a gente sempre tinha intérprete em Libras. Então a gente agradece bastante de ter aqui a disponibilidade do Alon para nos apoiar. Esperar aqui o Silvio chegar. Hoje a gente vai conversar sobre racismo estrutural. Beijo, Camila, beijo pro Acre, um beijo grande pro pessoal do Acre. Hoje a gente vai conversar sobre racismo estrutural. Racismo estrutural é o quarto título da coleção Feminismos Plurais. Foi lançado em 2018, escrito pelo brilhante Silvio Almeida, que é jurista, né, enfim, professor, doutor do Mackenzie, que atualmente está como professor convidado na Duke University, né, nos Estados Unidos, na Carolina do Norte. Vamos ver se o Silvio já chegou aqui. Não, vamos esperá-lo. Bom que assim vocês vão chegando, dá tempo de vocês irem chegando para o nosso papo. Lembrando que a gente vai deixar a live salva, né? A gente vai salvá-la e depois disponibilizar no nosso canal do YouTube da Feminismos Plurais. Vamos desligar os comentários. Conforme eu disse. Oi, Pai Rodney, sua bênção. Gente, muito obrigada, tá, por todo mundo. Eu vou só tirar os comentários para as pessoas conseguirem enxergar aqui o nosso querido Alon, tá? Vou desativar, faltando 15 minutos para o final da live, eu ativo novamente. Pronto. Desativei os comentários para a gente conseguir enxergar o nosso querido Alon. Vamos ver se o Silvio já chegou. Ainda não. E a gente também pode pensar depois, né, fazer um sorteio do livro do Silvio, Racismo Estrutural, né, para todo mundo que seguir a página do Diverse Livro. A gente pode pensar, pois, também doar livros para o projeto. A gente tem alguns aqui. A gente terá o maior prazer de doar os livros. O Alon falou do interesse em traduzir para Libras, né, o livro do Silvio e também o Pequeno Manual Antirracista. Então depois a gente vai organizar aí um sorteio para as pessoas que seguirem Diverse Libras e também fazer uma doação pro projeto, né? Porque é extremamente importante o trabalho que eles vêm fazendo. Vamos esperar o seu Silvio chegar, né? Enquanto isso eu vou tomar meu vinho, porque, né? Acho que o fuso horário deixou o Silvio confuso, não é mesmo? Para essa aula, né, gente? Porque na verdade essas lives que a gente tem feito, desde o início, né, quando a gente começou a fazer lives aqui pela minha página no Instagram, o objetivo sempre foi trazer temas de relevância, né? E eu fico nesse papel aqui de entrevistadora, mais ou menos, porque eu acho que é importante deixar os convidados e as convidadas falarem. E desde o início, né, a gente tem feito nesse formato, trazendo temas de relevância para a sociedade brasileira, mas, sobretudo, também dialogando com os autores da coleção, né? Ah, o Silvio disse que entrou, vamos ver. Que eu não tô... Ai, tá aqui. Tava aqui comendo bola. Me apresentar aqui, fazer o meu sinal para o pessoal da comunidade surda.
Olá, Oi, Silvio. Lígia, tudo bem? Dá para ouvir aí? Deixa eu ver Dá se eu para ouvir melhoro a luz aqui. bem? Só um instantinho que eu vou tentar melhorar a luz aqui. Peraí. Ah, Vê se está melhor agora. Não sei se eu melhorou acho que. muito. Ah, não, Tá melhorou, melhor? melhorou. Deixa eu abrir mais aqui, peraí. Tem que ficar iluminado, né? É, abrir um pouco mais a janela aqui. Agora sim. Só um minutinho, gente, que a gente está aqui nesse modelo novo. Vamos aumentar um pouquinho o Alon aqui. Vamos lá. Aham, ficou melhor. Como é que você está, querido, aí nos Estados Unidos, professor convidado da Duke University? Como é que você está nesse momento de pandemia? Não, tudo bem. Em primeiro lugar, é prazer falar contigo, revê-la, falar com as pessoas também que agora nos assistem. Muita gente, pelo que eu estou vendo, e estou muito feliz de poder compartilhar com todos esse momento de discussão, de reflexão. Bom, aqui, enfim, por incrível que pareça, por mais que aqui também os estadunidenses, né, estejam sendo governados pela loucura, o fato de ser um país com instituições mais sólidas e ser o centro do capitalismo faz com que. E também toda uma, vamos dizer, toda uma tradição política do federalismo, enfim, faz com que alguns lugares estejam lidando melhor com a crise do coronavírus, com a crise econômica, enfim, com tudo isso que a pandemia tem propiciado. Então, por exemplo, eu estou aqui na Carolina do Norte, né, na cidade de Durham. Aqui, eu já falei isso algumas vezes, tanto o governador como o prefeito, né, agiram muito rapidamente. A Universidade de Duke também agiu muito rapidamente, determinou o fechamento, enfim, o isolamento, não mais que isolamento, aqui teve lockdown mesmo, e tanto que essa semana, desde sábado, desde ontem, iniciou-se a fase 2 da reabertura, já, Uau. iniciou-se a fase 2 da reabertura. E está toda uma polêmica aqui também, porque o pessoal de academia quer abrir, fase 2 não tem abertura de academia. Né? Então, o que abrem são os restaurantes, algumas lojas. Os restaurantes que abriram, eles têm todo um regramento, pode ser só no máximo 50 pessoas. Enfim, é assim que está acontecendo. E eu estou levando aqui a minha vida, né, no isolamento, né, enfim, tentando trabalhar, produzir, alguns dias mais, outros menos, não está fácil. Muita saudade do Brasil? Muita saudade do Brasil, mas tá do Brasil, dos amigos da Edneia, da minha irmã, né? da, minha, da minha sogra, do meu sogro, enfim, da família, né? De uma maneira geral, mas, mas muito mais pensando na situação do Brasil hoje também, de que maneira, estando aqui ou aí, como é que eu posso contribuir para a gente poder refletir sobre quais caminhos a gente vai ter que trilhar agora, né, com essa, enfim, com essa insanidade que tomou conta do Brasil. Se você sempre contribui, né? Você é uma pessoa, um intelectual incrível, que tem contribuído demais para o debate público, no Brasil. Além de ser um amigo muito querido, te agradeço mais uma Uma vez, honra imensa. por estar aqui, conversando com a gente. E a gente tem feito essas conversas, Silvio, com os autores da coleção, que a gente acha importante também que as pessoas, nesse momento de isolamento, tenham oportunidade, né, de dialogar com os autores e autoras da coleção. E a gente sempre tem começado assim, pedindo para cada pessoa se apresentar. Então, acho que nada melhor do que você mesmo se apresentar e contar. Claro que muita gente te conhece, mas muita gente também não sabe do que você fez, mas contar um pouco da sua trajetória. Tá. Bom, eu, eu sou filho da dona Verônica, que nos deixou ano passado, do seu Lorival, que também nos deixou, na verdade não nos deixou, né? Estão aqui com a gente, no meu coração. Meu pai faleceu em 2015, minha mãe no ano passado, finalzinho do ano passado, um pouco, 10 dias antes de eu vir para cá. Sou filho de um servidor público que foi um jogador de futebol muito famoso no passado, um dos poucos goleiros negros que esse país já teve, né? Um goleiro de muito sucesso. Meu pai foi o goleiro titular do Corinthians.
mas jogou também no Atlético Paranaense, jogou no Uberlândia, jogou no Francana. Enfim, meu pai percorreu o Brasil jogando futebol. Minha mãe, a minha mãe sempre trabalhou para cuidando de mim, da minha irmã, enfim, fazendo todos os esforços para dar todo o apoio que tornou possível, né, tanto a mim como a minha irmã estarmos aqui hoje. Uma família, eu sou da Zona Norte de São Paulo, sou paulista, paulistano, e estudei uma parte em colégio público, outra parte aquela coisa, né, em colégio particular, mas sempre com bolsa, aquela coisa da amizade, enfim. Mas me permitiu uma só da formação, né? Uma coisa que foi fundamental na minha vida foi que os meus pais, eles nunca me permitiram achar que havia alguma coisa que eu não pudesse fazer. Isso foi absolutamente fundamental. Sempre que eu falava que eu queria ser alguma coisa, eu queria ser advogado, não fazia a menor ideia do que era isso, tal, eles nunca me disseram que não era possível fazer isso. Sempre foi possível. Eu também tive várias referências no meu entorno familiar. Cito aqui os meus tios, as minhas tias, as irmãs do meu pai, figuras muito, todas elas também falecidas não há muito tempo, mas todas elas muito fortes, mulheres negras muito fortes, né? A minha tia Cleonice, minha madrinha, a minha tia Lore, que recentemente faleceu mais recentemente, a minha tia Isaura, que faleceu recentemente, a minha tia Lore, Cleonice, a minha tia Nenezinha, que foi uma grande inspiração, foi uma das primeiras mulheres negras a estudar no Lago São Francisco, isso ainda nos anos 60, né? Enfim, então eu tive muita gente que me inspirou e me mostrou que era possível, mesmo quando o mundo diz pra gente que era impossível. Aqui eu não faço discurso de autoajuda, estou dizendo que minha vida teve uma série de circunstâncias muito particulares, que permitiram com que eu, com todas as questões que envolvem a vida de alguém que é filho de trabalhador, que é negro, né, no Brasil, no caso, conseguiu chegar onde eu cheguei, enfim, e ter os planos e os anseios que eu tenho. Então, quer dizer, eu sou filho de circunstâncias muito específicas, que não são circunstâncias que se repetem na vida de todo mundo. Sou filho de circunstâncias muito, mas muito ocasionais que me deram a possibilidade de estar onde eu estou. Né? E, bom, eu sou formado em Direito, né? Me formei também em Filosofia, tenho duas formações, sou mestre em Direito Político e Econômico, sou doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo, onde também fiz meu pós-doutorado. Essa é a minha formação acadêmica, né? Enfim, eu sou um pesquisador da área do direito, da filosofia, da teoria geral do direito, uma área que eu gosto muito de pesquisar e que tem sido sempre das minhas preocupações, que está no livro também, é a relação entre crise e direito, né? Ou seja, crise, direito e Estado, né? Que é uma coisa que me interessa muito saber como é que a dinâmica das crises, as crises do capitalismo, elas interferem na dinâmica das instituições e também na própria constituição das instituições do Estado e do próprio Estado, né? E também o direito me interessa muito nessa mesma toada. Além disso, eu ando me interessando muito e que tem tomado muito das minhas reflexões, da minha escrita, enfim, de tudo isso, e que é objeto é o pensamento social brasileiro. Eu tenho estudado o Brasil, tentando entender o Brasil, a Constituição do Brasil. Aqui eu dou 2 cursos, um dos cursos é Black Lives Matter, e Brasil e Estados Unidos, tentando entender a relação do movimento negro, como é que se formou o movimento negro no Brasil e nos Estados Unidos. E o outro curso é Direito e Raça na América Latina, né? Que é um curso que tem um curso para alunos já majors, né, de pós-graduação, alunos que já estão mais avançados. Isso tem me colocado em frente a muitas descobertas
sobre a relação do Brasil com a América Latina, sobre a relação entre raça e economia política, sobre como a questão racial no Brasil, isso tem a ver com o livro também, né? Ela não pode ser compreendida sem entender a dinâmica da formação das economias e também do Estado nos países, não só da América Latina, o que é fundamental, mas dos países centrais também. Quando eu falo centrais, são do centro do capitalismo, né? Principalmente os Estados Unidos. É muito importante estudar a história dos Estados Unidos para poder entender como é que o racismo se configura. Então, essas são as minhas pesquisas, falei muito basicamente, e eu sou presidente do Instituto Luiz Gama, né? Além disso, né? Eu sou presidente do Instituto Luiz Gama, o que me dá muita honra, enfim, e muita responsabilidade também de presidir essa instituição que carrega o nome de um dos grandes homens, né? Uma das grandes figuras da história do Brasil. Nossa, né, gente? Depois desse currículo, não é mesmo, senhoras e senhores? Isso porque ele falou resumidamente, né? Por isso que é tão importante, né, ter o Silvio nessa coleção, né? Um homem com essa formação, e não só, né, da formação acadêmica, mas também do compromisso, né? De fato, com a mudança, né, na nossa sociedade. E começar falando, Silvio, então, do livro, O Racismo Estrutural, que é o quarto título, né, da coleção Femininos Plurais. E a gente tem ouvido muito, né, no Brasil, depois do seu livro, eu sinto que esse tema está muito mais no debate, né? Hoje as pessoas estão falando mais sobre racismo estrutural. Como é que, só que mesmo assim ainda tem muitas dúvidas e tudo mais. Claro que a gente não tem muito tempo, mas como é que você poderia definir, né, esse conceito de racismo estrutural? Tá. Bom, eu acho que a primeira coisa a dizer é o seguinte: esse conceito não foi por mim inventado, não foi criado por mim. Acho que é Não, muito. mas então depois do seu livro ficou Não, mais no debate não, público. foi perfeito. Não, você sabe disso de cor salteado. É que algumas pessoas acham que fica até uma briga, às vezes pessoas brigando, falam, não, é que o Silvio inventou o conceito. Aí depois fala, como é que você pode falar que o Silvio inventou o conceito? Eu não inventei o conceito. Esse conceito já é. E você teve aqui nos Estados Unidos, sabe que outras pessoas já vinham falando sobre isso, né, há muitos anos, né? Agora, o que eu acho que o livro faz, que é uma contribuição que eu me orgulho muito de ter dado, quando, quando me foi dada a oportunidade de escrever o livro na coleção. Eu acho que, primeiro, eu acho que eu organizei o debate, consegui organizar o debate, e não fazendo coleção do que as pessoas disseram, mas tentar organizar o debate, inclusive entre aqueles que já estavam debatendo, né? Dizendo o seguinte, mostrar, apontando inclusive algumas contradições das pessoas que já falavam e mostrando alguma confusão, porque as pessoas misturavam racismo institucional com racismo estrutural, ficava um monte de várias classificações, né, que às vezes não querem dizer muita coisa. Eu acho que eu fiz um esforço e que está no livro para organizar um pouco o debate conceitual, que eu acho fundamental, e você, Edi, já aponta uma coisa muito importante, e esse conceito tem ganhado muita relevância no debate político brasileiro, e eu diria que mais, eu estou percebendo aqui nos Estados Unidos, por conta da pandemia, isso tem se tornado uma questão absolutamente central. É um conceito que tem povoado todos os debates sobre os efeitos da pandemia, especialmente, moralmente, da população negra. Então, eu acho que essa foi a minha contribuição, organizar o debate. Dizer o seguinte, olha, racismo estrutural é isso, porque estrutura e instituição são coisas diferentes, são conceitos, e a gente precisa utilizar os conceitos de maneira correta, porque a gente está falando de coisas que serão utilizadas como instrumento da luta política. São chaves de compreensão da realidade para que a gente possa agir na realidade. Então, o rigor conceitual é muito importante, até para que a gente possa exercer o papel, que é o papel dos intelectuais, que é justamente municiar as pessoas de possibilidades diferentes de compreensão do mundo. Mostrar que o mundo não é esse horror que a gente está vendo aí. Existem formas diferentes de ver o mundo. Essas pessoas que hoje mandam no mundo, mandam no Brasil, mandam nos Estados Unidos, elas são anticonceituais, porque elas não gostam de ciência, elas não gostam de inteligência. Então, a gente precisa justamente demonstrar que o uso dos conceitos, a nossa atividade como intelectuais, é uma atividade política por excelência. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto, respondendo mais diretamente a sua pergunta, é o seguinte: o que eu acho que é a minha contribuição? Eu acho que o livro ele tem alguma coisa de original, porque, assim,
O que eu faço é dizer o seguinte, quando a gente fala de racismo estrutural, a gente não está falando de uma forma específica de racismo, porque o povo gosta de fazer muita classificação. As classificações elas até são importantes, porque as classificações elas dão conta de permitir a identificação de fenômenos sociais, mas de forma parcial. O que eu digo no livro, está logo no começo, né, na introdução, né, é o seguinte: não existe racismo que não seja estrutural. Todo racismo é estrutural, porque o racismo ele não é um ato. O racismo é um processo em que as condições de organização da sociedade reproduzem a subalternidade de determinados grupos que são identificados racialmente. Então, assim, o livro, isso é uma outra coisa. Eu não estou falando só de racismo antinegro. É uma teoria geral sobre o racismo, sobre a configuração da raça. O que significa que os considerados brancos, eles estão incluídos nesse processo, porque você não tem possibilidade de o branco ficar fora desse processo, porque o branco também ele é racialmente constituído dentro desse processo. Então, o racismo, enquanto um processo de reprodução de condições sociopolíticas, e eu estou falando aqui de economia também, ele cria os negros e os brancos e os coloca em posições antagônicas dentro da estrutura social. Então não é só uma questão moral, não é uma questão jurídica, né? Não é uma questão somente econômica, estrito senso. Tem a ver com... Ou seja, falar de racismo estrutural é falar de como, tanto, e aí eu faço essa divisão, coloco esses elementos, tanto do ponto de vista da economia, que é um ponto absolutamente central, porque a gente está falando aqui de igualdade, como também, estou falando de igualdade, estamos falando de igualdade material, e a igualdade material, ela configura a raça, né? O racismo é isso, ele se materializa em desigualdade, do ponto de vista material. Então, economia, política, ou seja, como o poder se organiza pela lógica do racismo e para também reproduzir as condições estruturais de uma sociedade racista. E aí a gente pode entender o significado. Isso nos leva a entender o significado de, no meio de uma pandemia, você ter um governo que permite ações policiais assassinas dentro de uma favela ou dentro de comunidade de periferias. Né? Ou seja, isso tem, obviamente, o caso do João Pedro, né? do João Vitor também, dos outros, do rapaz também, agora não lembro o nome dele, mas desculpa te cortar, você quer trazer você falar do João, vai ter um ato, né, pelo João Pedro, sim, né? Às 18 horas, a Colisão Negra por Direitos, eu acho que eu não tenho como olhar aí, né, olhar aqui agora, né? A Colisão Negra por Direitos está fazendo um dia de luto e luta pelo João Vitor, pelo João Pedro, perdão, pela vida do João Pedro. Na terça-feira, dia 26/5, às 18 horas, né? Isso. Utilizar as hashtags Vidas Negras Importam, parem de nos matar. Eu posso depois colocar nos stories para as pessoas verem depois. Colocaremos nos stories. Porque isso, por exemplo, isso é uma face do racismo estrutural. Né? Isso é uma face do racismo estrutural. Então, o racismo estrutural não é uma coisa que o que eu falo no começo do livro. Esse livro não é um livro sobre racismo especificamente. Esse é um livro de teoria social. Ou seja, não é possível analisar sem entender a importância, a relevância da questão racial um caso como esse, que é o caso do João Pedro. Não dá para entender a atuação das forças do Estado no meio de uma pandemia sem entender também como a raça, e eu falei aqui, falei de economia, falei de política, mas como a raça também ela constitui o nosso imaginário social, a nossa forma de dar sentido para o mundo e que permite que nós estejamos levando uma vida normal diante de um absurdo como esse, que é de um menino de 14 anos ser assassinado dentro da própria casa.
seja, isso é uma coisa que a gente tinha que parar o país e exigia imediatamente a responsabilização das autoridades. Mas o que nos faz, portanto, naturalizar e normalizar a morte do corpo negro, a entrada em territórios também que são considerados territórios negros, porque o negro também é uma criação territorial, não lembrar disso. Né? Ou seja, não é só a cor da pele que nos constitui como negros, mas é justamente o fato de que nós somos criados a partir de um território. Estar naquele território nos faz negros. Sair daquele território nos coloca como estranhos dentro de um território que não é o território, que é o território em que nós temos o direito, entre aspas, de estar. Então, esses aspectos são importantes. E o aspecto também que eu gosto muito de relevar é o aspecto jurídico. Né? Lembra o seguinte, o negro, o branco, a raça é uma criação jurídica. Ou seja, é necessário que haja uma classificação jurídica para lidar com as questões raciais. Né? Então, veja, tanto do ponto de vista das políticas públicas voltadas à população negra, mas como também do ponto de vista das políticas assassinas contra a população negra também, o que a história tem nos mostrado. Eu estou aqui num país, e assim, é uma coisa que eu falo no livro, mas tem muitos artigos sobre isso, estou escrevendo mais ainda sobre isso, né? Eu estou num país em que eu estou no sul dos Estados Unidos, né? Isso é importante dizer. Eu estou num país em que houve segregação racial. E a segregação racial no sul dos Estados Unidos, também, que não foi só no sul, que envolveu também a atuação, inclusive, do Poder Federal nos Estados Unidos, do Exército, por exemplo, a segregação racial ela foi um ato jurídico. Ela foi uma decisão da Suprema Corte americana. Né? A Suprema Corte americana, numa decisão famosa, clássica, que é estudada aqui, todos os alunos, mesmo que não sejam alunos de direito, estudam essa decisão, que é Plessy versus Ferguson, e que o placar foi 7-1, né? Olha só, bem emblemático, como eu costumo dizer. 7 juízes consideraram que a segregação racial não feria a Constituição americana, separados mas iguais, e um juiz só, John Marshall Harlan, que é uma espécie de herói nacional aqui, ele disse que era um absurdo a segregação racial e que a segregação racial ela fazia com que a justiça deixasse de ser color blindness, ou seja, daltônica em relação à cor, porque a justiça não poderia ver cor. Mas veja só que interessante, estudando a decisão do John Marshall Harlan, sabe o que eu encontro, Djamila? É uma coisa surpreendente. Eu fui ler a decisão ponto por ponto, assim, né, para dar aula sobre isso. Aí, lendo a decisão, olha que coisa. Nós, por isso que o trabalho intelectual é um trabalho, nós somos trabalhadores, né, um trabalho duro, porque nós também temos que ter um treinamento para ler as coisas sem emoção, ou seja, sem preconcepções, porque a gente vai ler uma decisão Plessy versus Ferguson, às vezes a gente lê e não se atenta a detalhes, porque a gente já tem na cabeça que é uma decisão 7-1 e tem um juiz que foi um herói. Aí eu fui ler o voto do herói. Né? Aí, sabe o que está escrito no voto? Está escrito o seguinte, é um absurdo a segregação racial, porque, mais ou menos isso, porque os negros, eles são cidadãos americanos. Eles, olha só agora, hein? Porque eles não são iguais aos chineses, porque esses são radicalmente diferentes de nós. Você entendeu? Ou seja, para entrar alguém vai ter, para entrar um outro, alguém vai ter que sair. Então, ou seja, historicamente, neste país, nos Estados Unidos, existe uma discriminação contra pessoas asiáticas, os chineses. Não é uma coisa que começou agora. Percebe? Uhum. E é uma coisa que, pós-pandemia, nós vamos ter que ficar atentos, porque isso vai aumentar e muito. Radical. Eu tenho amigos em outras universidades, tenho uma amiga na Universidade de Colômbia, e a gente conversa muito, mandei esse texto para ela, que eu descobri, enfim, que seca essa decisão do John Marshall Harlan. E ela, a Ana Paulina Lee, que também é sua fã, gosto muito de você. Tal. A Ana Paulina, ela
ela está me falando que aumentam os relatos de agressão a chineses. Chineses. Ou Asiáticos seja, em geral, pessoas né? de asiáticos em geral, você não sabe a diferença. Então, ou seja, é, então fala de racismo estrutural é tentar entender como essas estruturas que a gente chama de ódio são de ódio, mas às vezes também não são apenas de ódio puramente dito, porque não é necessário mobilizar esse tipo de sentimento para que o racismo continue funcionando. O racismo, por ser estrutural, ele funciona também para além das nossas, vamos dizer assim, para além do nosso conato, da nossa vontade, da nossa. Ele não precisa disso. Às vezes, o calar-se diante de um mundo que funciona numa certa normalidade já é suficiente para que o racismo possa reproduzir. Brilhante, Silvio. E para as pessoas que estão aqui assistindo, nossa, 2.000 e tantas, é um recorde. E que vão falar, mas você está falando dos Estados Unidos que teve segregação legal, mas no Brasil não teve. No Brasil é diferente. O que que você diria? Queria que você falasse um pouco também dessa relação da Então, escravidão no Brasil, enfim, porque tem muita gente que está aqui assistindo a gente que não tem essa leitura, né? Enfim, para jogar mesmo para o básico, para essas pessoas que vão usar esse tipo de argumento. então assim, o livro ele coloca exatamente esses pontos, né? Ou seja, o racismo, se a gente olhando do ponto de vista teórico, ele não se reproduz, ele não consegue ser um processo de produção de subjetividades racializadas se não houver o que eu posso chamar de uma maquinação estrutural, né? Ou seja, se não houver a criação de relações estáveis que deem condição para que os sujeitos possam se auto-identificar enquanto pertencentes a uma raça. Então vamos lá. 4 condições que eu considero fundamentais para que haja racismo, falando mais diretamente. Tem que haver uma relação dessa produção de indivíduos, de raça, tal, com a política, com o direito, com a economia e com a ideologia. Em outras palavras, é necessário que o sistema político atue para produzir a racialização, Estado em especial, e ele vai fazer isso das mais diferentes formas, ou seja, o Brasil, aí vamos lá, pegando, que fala, mas o Brasil não teve isso. Como não teve isso? O Brasil teve escravidão. Não tem escravidão se você não tiver a participação direta do Estado. Como é que você vai reproduzir as condições de escravidão? A escravidão precisa. E depois da escravidão, o Estado brasileiro, para lidar com. Porque uma coisa é a escravidão. Acabou a escravidão, acabou o racismo? Não, aí começa o racismo estrutural, porque o racismo vai se estruturar em outras bases. E aí a coisa vai ter que ser mais sofisticada. Como é que o Estado brasileiro se configura? É um Estado, primeiro, do ponto de vista econômico, um Estado muito, muito restrito a determinados interesses, né? Ou seja, é o interesse de uma burguesia agrária, principalmente, na Primeira República, e você tem que lidar com aquela massa enorme de trabalhadores, a maioria desses trabalhadores negros. Então, o que do ponto de vista da ideologia, o que se configura? Que depois vai passar pelo direito também. O racismo científico. Percebe? A escravidão não precisa de racismo científico. Precisa de racismo científico depois que acaba a escravidão. Principalmente para racionalizar, inclusive, o funcionamento das instituições. A Lili Schwartz conta muito bem isso no livro dela, Espetáculo das Raças, a professora Lili. Então, você tem uma reconfiguração da atuação do Estado para dar conta de reproduzir as subjetividades racializadas agora num período que não é da escravidão. Ou seja, você criou a subalternidade da raça em outros parâmetros. Você colocou num outro pote, que tem economia, uma nova economia, que não é a economia da escravidão, mas que o negro vai funcionar como subalterno. Você tem uma nova configuração também política, um novo edifício jurídico para dar conta de manutenção das desigualdades. E você vai ter também novos padrões ideológicos, que não estão só no Brasil, tá? Porque, veja, muito do que os brasileiros falavam e ainda falam sobre o racismo, muito do racismo é também
importado. Então, para entender o discurso dos racistas no Brasil, é fundamental entender a maneira, inclusive o racismo religioso. É necessário entender o que foi essa desgraça que aconteceu aqui no sul dos Estados Unidos. O sul dos Estados Unidos produziu e produz ainda muito da configuração do ideário racista do mundo. E não é só por meio de ignorância, não. Há teóricos do racismo, que hoje são os chamados teóricos da extrema-direita no mundo. Eles são racistas. Eles estão reconfigurando o darwinismo social. Então, ou seja, é óbvio que teve no Brasil política de Estado para reproduzir o racismo, porque não existe possibilidade de falar de racismo sem falar de direito. Se não houvesse as faculdades de direito do Lago São Francisco e de Recife, não haveria um apoio absolutamente fundamental para formar todos aqueles juristas que foram centrais, tanto na configuração da escravidão, como depois no pós-escravidão, com o darwinismo social, né? com a eugenia. E depois, no Estado Novo, você tem a mesma coisa, tem uma outra reconfiguração, que é uma nova economia. Agora você tem que ter um racismo que se adapta ao quê? A uma economia industrial. E aí vai entrar o discurso da democracia racial. Por isso que eu sempre digo, o pessoal me pergunta, professor, eu não quero ler Gilberto Freire. Eu falo assim, você vai ler. Não é questão de você querer, é um baita de um autor, porque a gente tem que entender como esses caras pensam. O Gilberto Freire não é qualquer coisa. Inclusive, as confusões que as pessoas fazem no Brasil com raça estão todas ali. O Gilberto Freire é um cara que elogia os negros, está elogiando. Você lê o livro dele e fala, mas está elogiando. Só que logo depois, né, ele fala uma coisa absurda em relação às mulheres negras, em relação... Aí o Gilberto Freire, você está lendo o Gilberto Freire é um gênio. Ele começa a elogiar o Marx, fala assim, os marxistas estão certos. Tal. Daqui a pouco ele fala uma coisa absurda. Assim, que é uma coisa absolutamente, parece que é uma coisa contrária do que ele acabou de falar. Né? E é contrária mesmo do que ele acabou de falar, porque assim, quando você lê o Gilberto Freire, tem que entender o seguinte, é o racismo no Brasil. Ele fala isso. A obra dele é uma obra que tem que ser entendida como uma obra em que há uma tentativa de unificar contradições. Ele quer unificar, ele é contraditório, como é o método da contradição. Fala uma coisa e fala outra. E é isso aí, isso é o Gilberto Freire. São as contradições que convivem. São as unidades contraditórias. É o Brasil, não é o Brasil? Ou seja, uma economia industrial, mas uma massa de pessoas pobres, miseráveis, maltratadas. É um país que aponta para o futuro, mas que nunca se descola do passado. É tentar a cultura brasileira, né? O samba, o carnaval, a feijoada, mas... exportação e tal. Não, isso são coisas sofisticadíssimas. E aí está uma coisa que os grandes intelectuais do Brasil perceberam, inclusive os racistas. O que de melhor o Brasil tem, sabe quem faz? O povo brasileiro, que é o povo negro. São as coisas mais sofisticadas que o Brasil tem, são as coisas mais interessantes que o Brasil produziu. É aquilo que notabiliza o Brasil no exterior, aquilo que nos dá uma imagem minimamente positiva. Os nossos grandes intelectuais, eles foram criados, eles vêm da onde que eles vêm? Ainda aqueles que conseguiram chegar na universidade, ou que passaram na universidade, eles vêm da onde? Eles vêm da roda de samba, eles vêm do terreiro, eles vêm da favela, eles vêm da pobreza, ou tiveram contato com isso. Né? Vocês são os grandes pensadores, os grandes intelectuais brasileiros, aqueles que de fato contribuíram para o Brasil. Você tem um descolamento no Brasil muito interessante, que é o que a elite, o que a gente poderia chamar de elite em termos sociológicos, são aqueles que pensam no Brasil, não tem poder político, né? São os artistas, os intelectuais, né? São as pessoas pobres. Essa é a elite do Brasil. Agora, no Brasil, o que não é elite é justamente a classe dominante. É só ver a reunião ministerial, para você ver. A reunião ministerial prova o seguinte, são essas pessoas que mandam no Brasil, o pior tipo de gente possível. Né? E, Djamila, eu quero te fazer uma pergunta. Você imagina uma coisa. As pessoas têm uma impressão muito errada. Sabe qual é a impressão errada? Que o povo acha bonito aquelas coisas que foram ditas lá. Porque as pessoas acham que pobre gosta de gente mal educada. Isso é mentira. Vai, por exemplo, na casa de um parente seu, quando você era mais nova,
enfim, a gente pode até falar palavrão, só que não tem sentido. Desrespeitar as pessoas, a gente, se eu Ainda mais nas famílias pretas, mas imagina! nunca, Mas nunca! mas nunca dentro de um terreiro, mesmo dentro de uma igreja evangélica. Então essas pessoas estão muito equivocadas. Você tem uma intelectualidade no Brasil também, que é colonizada, que acha que pobre reproduz esses padrões. Essa é a hora, portanto, da gente utilizar. Aí que tá, aí tem que ter tática e estratégia, tem que ser inteligente. Utilizar esse vídeo para mostrar para as pessoas que o Brasil não é essa porcaria que esses caras estão fazendo. As pessoas não gostam de gente mal educada. O sujeito, quando a gente vai no terreiro, a gente põe a nossa melhor roupa. A gente respeita as pessoas. Quando o pobre vai para a igreja, o evangélico, ele põe o terno surrado, o terno velho, mas ele põe o melhor terno que ele tem, ele põe a melhor roupa. Ele respeita as pessoas. Então você tem uma coisa que quem é mal, quem gosta de uma educada, é uma certa classe média, branca, tal, que esse aí, eles não gostam, porque eles não gostam de nenhum tipo de regulação. Eles acham que qualquer tipo de ordem, qualquer tipo de respeito é infringir a liberdade deles. Porque qual que é a liberdade que eles querem? Liberdade para maltratar os outros, para ser racista, né? Para pisar na cabeça de pobre. Então, é isso então, que a gente tem que entender. Então, ou seja, não existe, respondendo a sua pergunta inicial, né? Não existe possibilidade de pensar que o Brasil não criou aparatos de poder e aparatos jurídicos que reproduzam o racismo. E eu vou repetir para você algo que eu falei para os meus colegas aqui, os americanos, que vieram falar: nossa, como é que no Brasil vocês não se revoltaram ainda? Vieram falar isso para mim. Sabe o que eu falei para eles? Falam, né? Sabe o que eu falei para eles? Seguinte, pelo seguinte, primeiro que no Brasil, ao contrário de vocês, nós somos maioria mesmo. Então o Estado brasileiro é muito mais competente do que vocês podem imaginar. Pensa que o Estado brasileiro é fraco? É forte. Tem que exercer o domínio sobre milhões de pessoas, tanto ideológico como político. A elite brasileira, eu acho que até mais ou menos nos anos 70, é talvez uma das mais ardilosas e inteligentes do mundo. Conseguiu criar um país com tanta contradição e com tanto problema, com tanto conflito. Unificar um país. Ou seja, nossos instrumentos de opressão, de violência, são coisas que vocês nunca viram. Vocês nunca viram parecido. Eu falei, agora, só que eu falo para eles, agora vocês tomem cuidado. Porque vocês ficam com esse discurso de sociedade pós-racial, vocês vão ver o que vai acontecer. Porque uma coisa que o Brasil sabe fazer é exportar a tecnologia da morte. Então, talvez vocês aprendam da pior forma que existem meios de matar, de destruir, que não envolvem a violência direta, tal como vocês conheceram aqui. Entendeu? Ou seja, cada estado e cada realidade vai manifestar o racismo. Né? O racismo estrutural, a ideia de racismo estrutural é uma ideia de criar uma teoria geral sobre como o racismo se configura. Mas agora, como o racismo se materializa em cada contexto histórico, aí é um trabalho da sociologia. Aí eu tenho que ver o seguinte: o racismo estrutural é um livro de método, entre aspas. Ou seja, eu quero estudar como se dá a questão racial em Cuba, por exemplo, que é uma coisa que eu estudei com os meus alunos. Então eu tenho que estudar o seguinte: as instituições, como é que funcionam, como a sociedade se organiza, a economia, a história do país. Vamos estudar, por exemplo, como se dão as relações raciais no Haiti, como se dão as relações raciais na República Dominicana. Então você vai vendo, portanto, que existe uma espécie de história de longa duração, né? Ou seja, você tem algumas questões que configuram o racismo como um fenômeno mundial, que está ligado diretamente à reprodução do capitalismo global. Só que assim como o capitalismo ele se materializa de maneiras diferentes a partir da realidade histórica específica de cada país, a raça, que também faz parte desse processo, também se configura de maneira distinta. E aí aquilo que eu aproveitando, pode cortar, aproveitando que você está falando isso, é importante, você tem feito um debate fundamental, né, Silvio, da economia, dizendo quem está estudando, falando de economia, mas não está falando de racismo, não está fazendo direito. A gente aqui no Brasil tem uma série de pessoas que deslocam essas duas
realidade. Você poderia falar por que que não tem como a gente falar de economia no Brasil sem falar de racismo? Eu acho que ainda tem uma certa dificuldade em alguns setores aí no Brasil para entender, É, aqui no Brasil para entender. não, e é difícil, porque assim, o Brasil é mais espantoso, mas até falando da economia na Europa. Né? E sabe o que é o mais engraçado? Se você pegar todos os grandes economistas, todos eles estão preocupados de alguma maneira com a questão racial, ainda que de maneira indireta. Todos, estou falando inclusive dos clássicos. Porque eles estão preocupados com uma coisa, vou pegar os clássicos, com a questão, com a formação das sociedades capitalistas. E a formação das sociedades capitalistas, nós sabemos muito bem, se dá por um processo que chama de acumulação originária, que é o colonialismo, assim, falando em outras palavras. O colonialismo ele é sustentado do ponto de vista teórico, do ponto de vista ideológico, sabe por quê? Pelo racismo. Você não tem como descolar colonialismo de constituição, de configuração de uma alteridade radical. Você precisa transformar o outro numa coisa absolutamente diferente de si. E era mercadoria, né? Pessoas negras eram mercadoria. Sim, pois é. Então, assim, é uma coisa que eu tenho conversado muito com o meu parceiro Júlio Veloso. Né? A gente está produzindo muito nessa coisa da escravidão e tal, e pensando aqui na escravidão. Então, o Júlio até me mandou um áudio hoje de 5 minutos, né? A gente tomou assim, 5, 6 minutos. Assim, impressões, né? O sujeito tá fazendo alguma coisa, tá cozinhando, não sei o quê, tá tomando agora, aí tem uma. Olha, aí começa a gravar um áudio de 5 minutos. Aí o Júlio fez uma reflexão muito boa. Ele tá falando assim, Silva, a gente precisa estudar, porque a gente fala muito essa questão dessa relação entre escravidão e, enfim, de economia, enfim, direito, né? Mas tem uma coisa que é muito reveladora, que é o seguinte: a escravidão no Brasil, ela não é uma coisa que está fora da modernidade capitalista, muito pelo contrário. Para entrar na modernidade capitalista, o Brasil ele teve que apostar numa sofisticação cada vez maior da escravidão. Por isso que você tem que ter um trabalho muito, mas muito bem azeitado de juristas, teóricos, economistas, filósofos, para a transformação do outro em mercadoria. Só que tem uma parte que é difícil transformar em mercadoria, porque no final das contas você tem um ser humano ali. E aí vai entrar toda a criatividade dos juristas para tentar dar conta, inclusive, desse espaço que fica entre a transformação total do outro em mercadoria e a sua humanização. Então o direito vai entrar nesse espacinho justamente para tentar equilibrar essa total falta de reconhecimento do outro enquanto ser humano com a total identificação do outro enquanto mercadoria. Percebe? Então, ou seja, primeiro, um economista que se recusa a tratar de raça, primeiro que não é exatamente um homem, uma pessoa da ciência. É um ideólogo. É um ideólogo no pior sentido da palavra. Tá? Um ideólogo... eu diria que é um ideólogo do racismo estrutural. No sentido, é uma pessoa que vira as costas para uma compreensão profunda da realidade e que não entende que economia é, antes de tudo, economia não é só número, falar de economia é falar de relação social. É falar de como as pessoas se organizam socialmente para produzir aquilo que é necessário para se reproduzir materialmente, em todos os sentidos. Então, se não colocar o racismo nessa equação, como é que o racismo atua nesse processo de produção das condições materiais da vida, a gente não consegue entender economia, somente no Brasil, na América Latina. Por que a gente fala assim, eu vou estudar economia latino-americana, só que eu não quero falar de raça? Desculpa, não é economista. Pode ser, é um ideólogo, né, de alguma coisa, tem algum interesse por trás que às vezes nem ele sabe qual é. Mas a questão, não é economista. Né? Quer que eu te dê um exemplo? Eu quero voltar, porque a gente está uma audiência enorme, 3 mil pessoas agora. Vamos embora. Recorde. Agora eu quero dizer uma coisa. Teve um fio ontem no Twitter de um professor de história, o Fernando. Ele chamou a atenção para uma coisa muito interessante. Chamando a atenção, por isso que eu falei, essa reunião ministerial, ela revela coisas sobre o Brasil, assim, Djamila, que Oxalá nos dê muita saúde, nos dê muita vida longa, sabe por quê? Porque vai ser sensacional ver o que no futuro as pessoas vão fazer com esse material, que nós não vamos poder fazer. Porque, veja, ele pega um trecho da fala
do ministro da Economia, sensacional. Na fala do ministro da Economia, ele cita como exemplo de como a economia brasileira pode se desenvolver se adotar as medidas que a Alemanha adotou para a reconstrução. Ele fala reconstrução pós-Segunda Guerra. Ele não está falando reconstrução pós-Segunda Guerra, está falando da reconstrução pós-Primeira Guerra. Sabe por quê? Porque ele cita o nome de Hjalmar Schacht. Hjalmar Schacht foi o ministro da Economia do Terceiro Reich de Hitler. E o Hjalmar Schacht, o Schacht, ele foi banqueiro, mandou o banco da Alemanha, né? Depois ele se tornou ministro da Economia, e ele implantou as chamadas frentes de trabalho. As frentes de trabalho eram frentes cívicas de trabalho que faziam com que os jovens recebessem, em vez de receber alguma coincidência, recebessem um salário que era menor que o salário mínimo, e eles se embrenhavam civicamente na construção de estradas, no trabalho, trabalhar em nome do povo alemão, essa coisa toda. Esse ministro da Economia ele ficou no poder até 37, depois ele foi substituído, tal, e aí ele ficou num cargo até 43, depois ele tentou conspirar contra o Hitler, foi julgado pelo Tribunal de Nuremberg, enfim. Mas, assim, é um nazista, assim, teve o lado dos nazistas. Só que vamos lembrar o seguinte, as pessoas aí começaram a entrar na página dizendo o seguinte, não, mas vocês estão confundindo, porque o nazismo e a economia nazista são coisas diferentes. Olha isso, Djamila. Para começo de conversa, as frentes de trabalho eram parte também de propaganda, chamou de Hitlerjugend, né? Que da juventude hitlerista. Ou seja, era parte também de um processo cívico de superexploração do trabalho, né? E que, em 1935, foi potencializada pelas leis de Nuremberg, que começam todo o processo de perseguição aos judeus. Então não tem como você separar a economia nazista do nazismo. Assim como você não separa a economia de Pinochet de Pinochet. E você não separa a economia do Paulo Guedes do Bolsonaro. Você está entendendo? E você não separa a escravidão, porque a escravidão é a economia, quem pensa a escravidão, de uma economia baseada na escravidão. Percebe? Então, ou seja, é fundamental que nós que faz com que as pessoas naturalizem a existência, não é naturalizar a existência de preto, mas naturalizar a existência de raça. Uhum. E do outro lado, a gente também não pode deixar de pensar numa transformação econômica. Sem uma transformação econômica, a gente não consegue desmontar as máquinas de produção da raça. E que no final são as máquinas de produção da morte. Percebe? O racismo, a raça não é uma coisa boa. A raça é uma criação que está diretamente ligada ao direito de matar. A legitimação para destruir a vida das pessoas, para destruir não só a vida física, mas para destruir o sentido da vida. Porque veja, Djamila, vamos lá, assim, falando um pouco da pandemia. Eu estou escrevendo um artigo sobre isso que vai sair aqui. E eu estou muito feliz porque é um artigo, é uma revista que o último número, que a Judith Butler publicou no último número, e eu vou publicar no próximo. Eu estou muito feliz com isso. E é o seguinte, eu estou fazendo uma reflexão sobre a pandemia, porque eu li numa revista o seguinte, na revista New Yorker, a New Yorker saiu um belo artigo dizendo o seguinte, olha, como a pandemia, ou melhor, como o racismo ele acaba tornando ainda mais grave a pandemia, como
como ele potencializa a pandemia. Eu estou escrevendo um artigo para dizer o contrário. Eu quero dizer o seguinte, não que está errado isso, mas eu quero avançar na reflexão para dizer o seguinte: como a pandemia produz o negro e o racismo. Em que sentido que eu estou querendo dizer isso? A pandemia, ela tem também esses 4 aspectos que são próprios do racismo estrutural. Porque a pandemia, ela é um ato jurídico, porque não tem pandemia na realidade. Né? O celular acho que caiu do... Ah, não, deu certo. Não. Deu certo. Então, a pandemia, ela é um ato jurídico. Tá? Ele é um ato jurídico. Mas, porque a OMS fala assim, a partir de agora estamos em pandemia, então decreta-se mais ou menos uma pandemia. A pandemia, ela também é um ato político. Porque ela vai necessitar... a questão da pandemia vai fazer com que seja necessário reorganizar o sistema político. Uhum. A pandemia, ela também está relacionada às questões econômicas. Nós estamos sentindo isso, há uma série de mudanças, transformações econômicas por conta da pandemia. E, por fim, a pandemia, ela também está diretamente relacionada a mudanças na construção ideológica do mundo. Então, a gente vai começar a dar outros sentidos para o mundo depois da pandemia. Os indivíduos e os grupos sociais vão ganhar outro sentido. O modo de tratar a pobreza, de tratar os pobres, muda por conta da pandemia também. A pandemia vai desencadear uma série de processos de restrição social e econômica a grupos que já eram vulneráveis. Vai potencializar, como já está ocorrendo aqui no Brasil, discursos de eugenia. De eugenia. Então, ou seja, a pandemia, ela está não só reorganizando as estruturas do capitalismo em crise, né? Por isso a gente tem uma pandemia também, porque a gente tem um capitalismo em crise, mas está reorganizando também a própria configuração da raça. Porque vejam que insere-se mais um elemento de racialização e de naturalização da morte dos corpos negros, que é justamente o fato dessa pessoa ser portadora de um patógeno que nos ameaça e que, portanto, nós temos que ter medidas sanitárias contra essas pessoas que podem carregar uma ameaça invisível. Elas já são uma ameaça em si, mas agora mas não apenas pelos seus atos, mas por aquilo que elas podem carregar no corpo. Então é melhor deixá-las morrer. Faça que morram, então. Isso, Jamila, eu não estou inventando. Isso está na fala das pessoas, de empresários. Eles não precisam falar, porque a gente sabe. E veja, e o Fábio Mariano, né, fez uma live assim, lindíssima com o Pai Robert, mas uma coisa lindíssima. E ele desvendou um dos aspectos que eu estou colocando aqui, que eu acho que são sensacionais. Né? Ele colocou muito bem. A gente fala que a raça é um estar disponível para a morte, é uma marca que torna determinadas pessoas disponíveis para a morte e outras com um certo privilégio, que não se trata de privilégio aqui como não sofrimento, mas um privilégio como aquele que não está marcado, né, inicialmente para a morte. Então, ou seja, o Fábio Mariano colocou uma coisa linda, porque ele disse a morte, no final das contas, ela enquanto evento natural, ela é incorporada aos sentidos da vida a partir da socialização, a partir da história. Nós vamos, portanto, contando a nossa história, narrando o começo da vida e o fim da vida. Então, o fim da vida, ele não pode ser apenas um evento biológico. Ele é um evento que tem que ser carregado de sentido. E ao chegarmos ao fim da vida, esse sentido ele deve ser o quê? Ele deve ser recolocado, ou colocado sentido na vida a partir da morte, para que todas as pessoas pensem o seguinte, assim, foi um dos meus e ele será lembrado, ele viverá em cada um de nós. Né? Ou seja, porque isso conforta, não é conforta o morto, mas conforta as pessoas que estão ao redor, que sabem o seguinte: a minha vida não será em vão, porque assim, quando eu me for, serei eu lembrado. Eu continuarei existindo junto com as pessoas que aqui ficaram, seja qual for o meu destino. Então, ancestral que o candomblé nos ensina muito, né? Sim, sim. Isso está no candomblé, mas assim,
E isso é um dos grandes problemas, por exemplo, que você vê, Jamila. É, a gente no Candomblé, a gente fala isso, mas para mim, o Candomblé, se você pegar, esse é um dos grandes problemas da Grécia Antiga, de Roma, como estudava a ideia dos cemitérios. Né? O Júlio me lembrava ontem, você sabe que uma das coisas, você vai na Cidade de Deus do Santo Agostinho, que eu no segundo ano de faculdade, né? De filosofia, o Santo Agostinho, ele fica ele fica um tempão tentando acalmar as pessoas para dizer que diante da invasão do Império Romano, mesmo aqueles que não puderem ser enterrados vão para o reino dos céus. Ele fica acalmando as pessoas, porque as pessoas falam assim, gente, eu não vou ser enterrado, então eu não vou ser cremado, eu não vou ser, o que vai acontecer comigo? Ou seja, né, sou enterrado. Aqueles que não tiveram os rituais fúnebres, mesmo eles não. Ou seja, você precisa desse alento. Então, o que está acontecendo hoje? A pandemia ela tá tirando a dignidade da morte. As pessoas estão sendo enterradas em vala comum. E dos ritos também, né? É o rito. O rito, é o rito. O rito é que dá o sentido para as coisas. Sim. Então, assim, é um arrancar da vida, mas não é da vida biológica só, é do sentido da vida. Porque você está arrancando a vida de quem está vivo. Uhum. Porque você não consegue fazer com que as pessoas tenham uma relação direta, né, se conectar com as pessoas que elas amam, que elas amaram, que agora já não estão mais. Elas não conseguem sentir a falta, né? Elas não conseguem sentir a partida, por isso não conseguem sentir ou ressentir a presença. Você percebe? Então, mas e por que eu estou dizendo isso? Porque isso não é uma coisa de pandemia, isso é uma coisa também do corpo negro. Os desaparecimentos, os assassinatos. Porque vejam só o que aconteceu com o João Pedro. Ele tomou um tiro e o corpo dele ficou 17 horas. O corpo dele ficou 17 horas desaparecido. Desaparecido, a família. É o desaparecimento. O corpo negro é o corpo que pode sumir. E que ninguém dá falta. Sabe o que eu lembrei da minha tia? A minha tia que estudou lá em São Francisco. Sabe o que ela me falou? Ela disse o seguinte: daqueles que se engajaram na luta contra a ditadura militar, é o que ela me dizia, tá? Os negros que tinham na faculdade eram os primeiros a assumir. É mesmo? Eu falei, é mesmo? Ela falou, é. E por quê? Aí eu fiquei pensando, sabe por quê? Porque são aqueles que ninguém vai dar muita falta. É o Amarildo. Você entende? Então, é o corpo negro que, assim, ele pode sumir, desaparecer. Então, eu acho que uma das coisas fundamentais que a gente tem que fazer, Jamila, para pensar essa questão do racismo estrutural, é justamente desmontar essas máquinas da morte. E quando eu falo desmontar a máquina da morte, é desmontar as máquinas que reproduzem a normalidade. Então as pessoas estão dizendo, quando acabar a pandemia, vamos voltar ao normal. A gente não pode voltar ao normal. Eu não quero voltar ao normal. Nós não podemos voltar ao normal, porque o normal é a morte, o assassinato, é a desigualdade, é a miséria, é a pobreza. A gente não pode voltar ao normal, meu amigo. A gente precisa caminhar para um outro sentido de mundo. E sem desmontar esse maquinário da raça, a gente não vai conseguir avançar. Eu estou falando para os brancos também, porque eles também são produzidos aqui no Brasil enquanto brancos. Só que eles foram aqui para os Estados Unidos, eu sempre dou esse recado. Brancos do Brasil, aqui nos Estados Unidos vocês não são brancos. Saibam disso. Pois vocês são latinos. São latinos. E, Silvio, desculpa te cortar, que a gente está se encaminhando para o final, que essa live está tão incrível, está uma aula maravilhosa, você é genial, estou aqui boca aberta. Eu te conheço há anos, mas toda vez que eu te escuto falar, a gente está se encaminhando para o final, antes que o Instagram derrube a nossa live, você trouxe a questão da branquitude. Queria que você falasse um pouco, Silvio, porque as pessoas estão usando um pouco o conceito de racismo estrutural tão fundamental como você brilhantemente já nos trouxe, para se eximar de responsabilidade. Eu começo o Pequeno Manual Antirracista te pegando uma citação do racismo estrutural, porque as pessoas falam, não, mas o racismo é estrutural, e como é estrutural, eu como indivíduo branco não posso ser responsabilizado por isso. Gostaria que, nesse final, você falasse um pouco sobre isso, porque as pessoas estão utilizando isso, enfim, para negligenciar, para continuar nesse silêncio, como você falou, né? Que às vezes o silêncio já é a manutenção, né, dessas políticas de morte. Então, assim, acho que a coleção de livros plurais, todos os livros, são justamente para que as pessoas assumam a responsabilidade.
Então a pessoa não pode pegar um conceito, assim, porque se uma pessoa que fala isso, ela não leu o meu livro, né? Não leu. Então, ela ouviu o passarinho cantar em algum lugar e está fazendo pedra a respeito disso. Gente, não faz o menor sentido. Além de uma passagem literal que eu tenho no livro, que é que você cita, ou seja, a ideia de racismo estrutural é justamente para que a gente consiga entender o quanto nós somos constituídos por esse processo. E uma vez sabendo que somos constituídos por esse processo, agora é a hora de assumir. Não é ficar com culpa, é assumir a responsabilidade política, ética. Veja, não é moral, estou falando ética, no sentido de que colocar-se em questão o tempo todo, que é essa a diferença. Ser ético é justamente você colocar em questão os seus valores. Uhum. Não é você se apegar a eles. Isso é moralismo. Você se apega. E veja, e o racismo parte também de um certo moralismo. O sujeito que é muito moralista, ele pode ir para o racismo tranquilamente. Se ele fala assim, não, eu não quero. Eu não quero estar perto de negro, sim, porque eu acho que essa gente é uma gente que. Ele é um racista, percebe que ele está usando uma justificativa moral para não se relacionar com pessoas negras. Então, o moralismo é uma desgraça, o moralismo é assassino. O governo brasileiro é um governo do moralismo. O governo dos Estados Unidos é um governo do moralismo. Ou seja, eles querem impor os valores. Você não viu a ministra dos Direitos Humanos dizendo o seguinte? Nós temos que entrar nas comunidades quilombolas porque eles estão educando os filhos deles com valores quilombolas. O que é isso? É um moralismo. O moralismo é assassino. Ele é epistemicida. Então nós temos que ser éticos. O que é o ético? O ético é justamente você colocar em questão os valores, abrindo-se para a escuta do outro. É isso que tem. Isso é ser ético. E tomar decisão a partir daí. E a responsabilidade mais do que ética é política. Ou seja, a pergunta é: o que fazer? O que eu tenho que fazer na minha vida para que eu me entenda como parte da desmontagem dessa engrenagem da morte, desse maquinário da morte que é a raça? Como é que eu faço isso? Então, ou seja, a pessoa que vira assim, fala assim, o racismo estrutural, ela não é uma pessoa que ela nem parece que é inteligente, né? Ela fala assim para parecer, mas nem parece. Ela simplesmente é irresponsável. Ela é irresponsável. Percebe? Então, o livro é para as pessoas, para que as pessoas tenham alguns caminhos para pensar em alto nível e para pensar de maneira clara, com clareza, né? E já dizendo clareza, ser claro, branco não é claro, branco ele tem uma cor, que não é claro. Ser claro é outra coisa. Tudo tem que explicar hoje. Senão a pessoa começa a escurecer, umas coisas também que. Enfim, não, claro é o seguinte, claro, a roupa do xalá é clara, branco é outra coisa. Mas assim, nós temos que entender com clareza o seguinte, que o conhecimento teórico ele é muito nosso aliado, de todos nós. Um conhecimento teórico que se faz a partir do diálogo com várias possibilidades de compreensão do mundo. O conhecimento teórico é aquilo que nos organiza para a prática, é aquilo que desnaturaliza as estruturas factuais do mundo e que nos levam, por exemplo, a achar que o horizonte daqueles homens brancos mal educados, mal ajambrados, horrorosos, é o horizonte máximo do Brasil. Não é. O Brasil... Silvio, desculpa de novo te cortar, é que você falou de uma coisa fundamental, que às vezes a gente escuta esse anti-academicismo até de pessoas negras, né? Mas vocês estão aí escrevendo livros e os jovens negros estão morrendo. Queria que você falasse que essas dimensões estão, né, ligadas, né? Que não tem como você falou, o conhecimento teórico nos ajuda a organizar. Queria que você enfatizasse essa importância, né? Porque às vezes é o que a gente escuta, né? De que, mas aí não leva a nada, porque vocês só estão fazendo teoria. É engraçado, porque todos os grandes, pelo menos não todos, mas os mais relevantes revolucionários e revolucionários que eu conheço, eles escreveram livros, né? Escreveram livros, mudaram a vida das sociedades em que eles estavam, escreveram muito, inclusive. Agora eu acho engraçado, né? O pessoal gosta de falar isso, mas gosta de citar a Angela Davis, né? E alguém vai falando, gente, a mulher ela chegou a estar na lista de gente que era perseguida pelo FBI. Ela foi presa, né? Aí o pessoal gosta de falar também. Gente, tem Thomas Sankara.
e Mandela, né? E tantos outros, tantos, a gente A própria Marielle, né, uma tinha Marielle, sensação de pois é, mestrado. né? Ou seja, na verdade, aqui as pessoas têm uma coisa que é justamente fruto daquilo que elas mais criticam, né? Ou seja, quando as pessoas falam, por exemplo, falam de como o eurocentrismo, né, como ele invade a academia, né, mentes colonizadas, quando eles separam teoria e prática, eles estão justamente reproduzindo o suprassumo do colonialismo mental e reproduzindo todas as matrizes de pensamento que eles se negar. Porque assim como a gente não separa as nossas tradições, no caso a gente especificamente, né? A gente não separa corpo e espírito, não tem essa separação. Né? Ou Exatamente. seja, a gente não separa teoria e prática. A gente não separa teoria e prática. Para nós, principalmente nós que somos negros, filhos de trabalhadores, latino-americanos, brasileiros, na periferia do capitalismo, quando a gente produz um livro, a gente faz um baita de um ato político. Um baita de um ato político. Você imagina uma pessoa que entrou na universidade por meio de política de cotas. A política de cotas foi uma das estratégias fundamentais que o movimento negro no final dos anos 70 ali construiu. Sabe por quê? Porque eles pensaram o seguinte: nós precisamos criar uma bandeira, né? Uma bandeira que unifique todas as pessoas em prol da causa negra. Se a gente começar a falar de transformação econômica, que é isso que a gente quer, as pessoas não vão vir junto. Então a gente precisa pedir uma coisa, que quando o branco vê que a gente está pedindo, a gente está vindo para estudar. Como é que você fala assim, não, vocês não podem estudar, estudar é ruim? Então nós precisamos criar uma estratégia política para que nós possamos estar em espaço de legitimação. E a universidade, no Brasil, ela não é só uma coisa, não é um lugar só de treinamento de mão de obra. A universidade é um fator de poder. O sujeito, quando ele está na universidade, pelo menos é assim, ele se acha no direito de ser melhor que o outro. Então, a universidade é uma máquina de produzir branco. Assim, é um elemento fundamental da chamada branquitude. Branquitude não é uma pessoa, não é um grupo. Pois A é. branquitude é uma ideologia. É isso que a pessoa fala. Porque, às vezes o pessoal fala assim, não, porque essa branquitude não tem essa branquitude. Não tem isso. A branquitude é uma ideologia, né? É uma constituição de sentido do mundo que naturaliza uma posição de superioridade de pessoas que são identificadas enquanto brancas. Então, ou seja, a construção do branco se dá justamente por estar na universidade. Então, o movimento negro percebeu isso e falou assim: vamos desmontar, vamos bagunçar isso aí, porque tem que bagunçar a máquina de produção da raça. E agora você vai dizer o seguinte: você vai dizer que essas pessoas que lutaram justamente por isso, que sofreram, e que tem como resultado o fato de você estar agora na universidade disputando esse espaço, diante de um governo que quer acabar com a universidade pública, que quer acabar com todas as universidades, porque quer destruir o direito de pensar. Gente, a gente tem mais agora que escrever, tem mais agora que produzir, e tem mais agora que fazer, e esse é o trabalho dos professores, das professoras. A gente tem que participar de formação, porque uma das coisas que tem que fazer, Jamil, isso é muito importante para quem é realmente revolucionário. Quem é revolucionário, quem quer transformar as coisas, precisa justamente pensar que o que configura o nosso mundo enquanto desigual é a divisão de trabalho manual e intelectual. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que as pessoas, né, que estão colocadas nessa ideia do trabalho manual, que elas tenham a possibilidade de entender as coisas do seu mais alto nível. E essa é a tarefa. Nós, os intelectuais, fazem o quê? Eles tentam traduzir esses aspectos da realidade de tal forma que eles possam, depois de um trabalho feito pelos pedagogos, pelos professores, pelos educadores em geral, para que eles possam se traduzir em formas de mobilização popular para uma luta antirracista, democrática, anticapitalista. É isso que a gente tem que fazer. Perfeito, Silvia. Ai, gente, que aula, né? Olha, foi o máximo da audiência que a gente teve desde os começos das lives aqui. Te agradecer, Silvio, por essa aula maravilhosa. Gente, eu fiquei com o livro do Silvio aqui a live inteira, essas mais 3.000 pessoas que estão aqui nos assistindo. Que é isso, quem quiser, por favor, né, depois dessa aula maravilhosa, eu acho que vocês têm que ir lá no site da Editora Pollen e comprar esse livro. Comprando 3 livros da coleção, tem frete grátis, a gente está agora com as livrarias todas fechadas,
Então, a gente está com as promoções bem legais no site da Editora Pollen. Comprem o livro do Silvio. Gostaria de aproveitar a oportunidade também para divulgar o edital que a gente tem, que a gente está fazendo agora com a Editora Pollen, que é Mulheres e Homens Negros Invisibilizados no Brasil. Vocês que conhecem pessoas incríveis, que tiveram trabalhos que foram impactantes para as suas comunidades, escrevem para a gente, pode escrever para a gente, o edital personalidadesnegras@gmail.com, edital personalidadesnegras@gmail.com. Vamos selecionar 15 artigos, desses 15 artigos vão ser publicados pelo selo Sueli Carneiro, e os 2 primeiros colocados ou colocadas, cada um ganha R$ 5.000, e as outras 13 pessoas R$ 1.000 cada um ou cada uma. Então, também aproveitando aqui para divulgar esse edital, que a gente prorrogou as inscrições agora até 31 de julho. E, Silvio, te agradecer muitíssimo. A gente vai salvar essa live, para quem está preocupado, vai salvar. A gente está com o canal do YouTube da Feminismos Plurais, a gente vai divulgar na próxima semana. As lives com os autores e as autoras vão todas para lá. Eu acho que é importante. Mas, gente, compre os livros dos autores, comprem Racismo Estrutural, para se aprofundar de fato, né, como o Silvio trouxe aqui brilhantemente, nesse conceito tão fundamental para a gente pensar as sociedades. E, Silvio, só te agradecer, você sabe que você é meu irmão. Literalmente, né? Já era irmão, ainda é irmão de santo, tudo irmão. Agradecer o pai Rodney, que está aqui, agradecer a Paula Lima maravilhosa que eu vi, Carol Conká, Carol. Queridas, desculpa que eu não vou lembrar todo mundo que eu vi aqui, mas agradecer a todas e todos que acompanharam e deixar esses minutinhos finais, Silvio, para você, sim, fazer suas considerações finais, enfim, falar e dar um recado aí para as pessoas que você julgar importante. O que eu queria dizer é o seguinte, mal que eu tenho falado bastante, assim, nós todos estamos vivendo um momento muito difícil, eu sei que tem muita gente angustiada, muita gente está assistindo essa live e está passando por um momento bastante complicado, seja na vida, seja do ponto de vista afetivo, seja do ponto de vista material, seja porque está sofrendo, porque perdeu alguém, enfim, diante de toda essa loucura que o mundo, essa insanidade, né, que o mundo virou. Mas eu queria dizer o seguinte, a história ela é uma coisa fantástica, porque a história ela faz com que as coisas se modifiquem, mas não de maneira espontânea. Há certamente uma contingência que a gente não pode controlar, mas também há projetos que a gente pode construir. E dentro desses projetos que a gente pode construir, não pode ser do nosso horizonte o fato de que a gente pode projetar um mundo melhor. E nós somos o resultado, com todas as dificuldades que nós temos, de pessoas que ousaram pensar que o mundo pode ser melhor. São os nossos pais, são os nossos avós, nossos bisavós, as pessoas que vieram aqui, muitas vezes no porão de um navio, acorrentadas, são os imigrantes que vieram aqui em situações difíceis. Ou seja, todos nós somos o resultado de pessoas que tentaram, com todo esforço, e mesmo que não foram pessoas da nossa família, mas pessoas, muitas vezes, que nós nunca conhecemos, tentaram fazer desse mundo um mundo melhor. Que tentaram entregar para a gente um mundo melhor. Então, o que nos vai mover, o que vai nos mover a partir de agora, é justamente o fato de que nós vamos ter que lutar para que nós possamos entregar para as pessoas que virão depois de nós um mundo melhor. E é isso que vai nos animar. É isso que vai nos fazer sorrir. É isso que vai nos fazer levantar da cama com ânimo e nos abraçarmos quando for possível e festejarmos, porque a gente luta festejando e festeja lutando. É isso, é assim que a gente faz. Então, a gente vai levantar todos os dias, e eu peço isso, e é o que eu tenho tentado fazer, e quando for difícil, que fique o meu abraço a cada um aqui, que fique também o meu incentivo, porque saibam, nós precisamos estar juntos, eu preciso de vocês, para que eu possa entregar para aqueles que virão depois de mim um mundo melhor. É isso. Ai. Querido, obrigada muito por essa aula maravilhosa. Você sabe que eu te amo. Também te amo. E te agradeço muito porque você trouxe esse alento para as pessoas hoje, com essa conversa, com a tua generosidade, com o teu brilhantismo. Agradecer mais uma vez o Diverse Libras, o aluno Maurício, por ter feito aqui a tradução para Libras.
Agradecer muitíssimo a disponibilidade do Diversi Libras e te agradecer, meu irmão, por tudo. Seguimos juntos Tamo e em junto. breve, né, que a gente possa se abraçar, enfim, que a gente Abraçar possa matar e saudades. tomar esse vinho aí pessoalmente. Tomar esse vinho juntos, né, Pois juntos, é. ouvindo um jazz, né, que eu tô agora com vitrola, você tem que vir aqui em casa pra gente ouvir uns vinis. Pô, vou adorar, vou adorar. Eu só não peguei o vinho e falei assim, como eu preciso pensar em alto nível, assim, eu falei, não vou nem. Vai, né? Eu estava Falei, de não. espectadora, eu podia, eu É, podia. mas agora eu tive atraso. Beijo, querido. Obrigada mesmo, viu? De Beijo. coração. E obrigada a todas as pessoas que acompanharam aqui a live com esse Obrigado. brilhante, queridíssimo, um dos maiores intelectuais que esse país já produziu. Imagina. Beijo, Beijo, gente. querido. Obrigado. Tchau, Di. Tchau, Alon. Obrigada. Muito Tchau, Alon. obrigada. Obrigado, Alon.